Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que bênção que vocês estão conosco. Ô, meu irmão, Lemão, Maria, uma noite abençoada aí para vocês. Márcia, Sérgio, Deus abençoe vocês, viu? Que bom que você está se conectando. Beto, Estela, boa noite. Boa noite, Cristina. Deus abençoe você. Que bom, graças a Deus. Terça-feira, mais um dia da semana, mais um dia que nós vencemos, né? Graças a Deus, mais uma vitória, mais uma terça-feira que vai se encerrar para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. Olha, hoje eu quero falar com você acerca de um tema muito interessante. E além de ser interessante, é o que nós mais precisamos, uma das coisas que nós precisamos ter. O que é, pastor? Eu quero falar sobre equilíbrio. Vai se equilibrando aí, que eu quero falar com você hoje sobre equilíbrio. Paz, irmão, paz, Maria, saudade de vocês. Eita glória, bênção demais, muito bom. Vai mandando o seu boa noite, vai mandando aí seu oi. Pastor, tem um pedido de oração, coloca aí no comentário e nós vamos estar orando, né? Vamos estar apresentando a Deus. Marinês, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que bom que você está conosco. Graça e paz para você também. E enquanto os nossos irmãos vão aí entrando, né? Vamos aí se conectando, né? Irmã Cleusa, boa noite, paz. Deus abençoe você. Oh, Deus abençoe a senhora, viu? Que bênção. Muito bom. Eu quero então hoje compartilhar com você acerca desse assunto. Você é uma pessoa equilibrada? Pastor, tem determinadas áreas da nossa vida que a gente não é equilibrado. Você já parou para pensar? Tem gente que gasta demais, então não consegue se manter no equilíbrio. Vê aquele sapato, aquela bolsa, meu Deus, perde o controle, perde o equilíbrio, compra tudo, irmão. Não sabe se compra a marrom, a preta, compra as duas, perdeu o equilíbrio. Tem gente que não pode ver um pudim na frente, perde o equilíbrio. Então é difícil, meus irmãos, é difícil. Manter o equilíbrio hoje em dia é muito difícil, né? Mas eu quero te mostrar na palavra de Deus que nós precisamos ser homens e mulheres equilibrados. Amém? Maria e Cristina, meu irmão José, casal abençoado, Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada para vocês. Eita, que coisa boa tê-los conosco, né? Então, para pensar comigo. Em tudo precisa haver equilíbrio. Tudo que gera desequilíbrio traz prejuízo. Tudo que é desequilibrado perde o caminho, perde o foco. Olha, eu quero dizer para você nessa noite que Deus não nos deu um espírito para nós sermos desequilibrados. Então eu quero que você esteja acompanhando comigo esse texto, essa pregação. Às vezes eu conheço casais desequilibrados. De manhã tá tudo maravilhoso, tudo bem. Chega à noite, é aquela briga. Meu Deus! Pessoas desequilibradas. Pessoas desequilibradas. Tem gente desequilibrada e esse desequilíbrio tem destruído a vida da pessoa. Tem pessoa que é tão ciumenta, tem tantos ciúmes que ela fica até desequilibrada em algumas circunstâncias na vida. Tem pessoas que têm tido esse tipo de comportamento, um desequilíbrio emocional. Às vezes até o nosso corpo
fica desequilibrado. Quer que eu te mostre? Quer que eu fale para você? Você já teve labirintite? Não sei, vira tudo. Presta atenção, o que é desequilíbrio? Desequilíbrio é a ausência de equilíbrio. Então, pastor, o que é equilíbrio? Qual é o conceito de equilíbrio? Segundo o dicionário, equilíbrio, o conceito de equilíbrio é que quando a soma das forças que agem sobre um corpo, ou seja, a soma das forças que agem sobre um corpo, encontram um ponto em que essa força se torna nula. Então, deixa eu te dar um exemplo. Nós temos aqui essa caneta. E aqui essa mão direita pressiona a mão esquerda. E se eu pressionar mais uma ou a outra, há um desequilíbrio. Mas quando as forças são iguais, aquilo que está sendo exercida, a força, ela entra em equilíbrio. Porque as forças se tornam nulas. Tá dando para você entender? Agora, peraí, só para a gente explicar um pouquinho mais. Equilíbrio é o ponto de convergência entre dois extremos, o equilíbrio. Mas, me explica melhor, pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender. Olha, todas as nossas ações, as nossas reações, todas as nossas escolhas, elas precisam ser feitas de uma forma equilibrada. Uma forma equilibrada. Já ouviu aquela expressão que tudo que é exagerado se torna algo ruim? Aquele que permanece estável, aquela pessoa constante, essa é uma pessoa equilibrada. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre nós sermos pessoas estáveis. Estáveis na mente, na alma, no coração, nos pensamentos, estáveis espiritualmente falando também. Sermos uma pessoa constante, aquela pessoa que não oscila, não desequilibra o seu ânimo. Tô tão desanimado. Daqui a pouco ela tá eufórica, querendo fazer algo, e isso é de um segundo para o outro. É um desequilíbrio. Mas presta atenção naquilo que o Senhor vai revelar ao apóstolo Paulo, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Mas antes eu quero fazer uma oração com você, para que o Senhor nos dê equilíbrio, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos compreender essa palavra. Amém? Aí onde você que está ouvindo essa palavra, ore comigo. Senhor, abra o meu entendimento, Senhor. Prepara o meu coração para receber a Tua palavra. Meu Deus, que esta palavra venha produzir, Senhor, muitos frutos dentro da minha alma, dentro do meu espírito, dentro do meu coração. Oh meu Deus, que a Tua graça seja abundante sobre a minha vida, sobre a minha casa nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é transformadora, Tua palavra é a verdade, Tua palavra é a vida. Por isso, Senhor, fala conosco de um modo especial. Espírito Santo, coloca as Tuas palavras, Senhor, em meus lábios, para que nessa noite os meus irmãos, a nossa vida seja edificada no Teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por esse milagre. Então olha só o que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas aqui eu quero destacar essa palavra, sede firmes e constantes. Aquela pessoa que permanece estável, que permanece constante, ela é uma pessoa equilibrada. Essa pessoa é uma pessoa que tem equilíbrio em suas escolhas, em suas ações, ela tem equilíbrio em sua vida, ela tem equilíbrio. Então, observe você que às vezes, em determinadas circunstâncias da nossa vida, a gente perde o equilíbrio. Eu quero citar, por exemplo, alguém que, como um homem chamado Sansão. Note você que ele tinha um chamado de Deus, ele tinha uma promessa de Deus. Deus derramava sobre ele o Espírito, e diz o texto bíblico que o Espírito de Deus se apossava poderosamente de Sansão. Então ele destruía exércitos, ele acabava com o inimigo, mas em alguns minutos, em alguns segundos, ele era fraco, se tornava fraco diante do seu pecado, da sua fraqueza. Então, era alguém que carregava um certo desequilíbrio em suas emoções, em sua vida espiritual. As pessoas que oscilam demais, elas não têm equilíbrio espiritual. Aquela pessoa que hoje está crente e amanhã mais ou menos. Eu quero dizer para você que não existe meio termo, nem frio, nem quente, apenas morno. Diz lá em Apocalipse que o Senhor não aceita isso. Então, o que é que Deus quer de nós? Que nós sejamos equilibrados, que nós sejamos moderados. E sabe o que diz o texto bíblico, meus irmãos, que está em Timóteo? Olha só o que diz o texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vou repetir. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, de pavor, mas nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio ou moderação. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas traduções diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que algo grandioso da parte de Deus para nós. Você tem aí, às vezes, que resolver algumas coisas e às vezes você se torna covarde diante daquilo. Mas Deus não te deu esse espírito de medo, de covardia. Deus colocou em você espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para que você tome a decisão correta, para que você enfrente aquilo que precisa ser ali diante de você. Meu irmão, minha irmã, não perca da sua mente, no seu coração essa palavra. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, olha, você não pode ser aquela pessoa desequilibrada. Você tem que ser uma pessoa estável diante de Deus, constante diante de Deus. Você precisa, nós precisamos buscar Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o que diz lá?
Olha o que diz lá Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Lá diz a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e o último, temperança, ou seja, domínio próprio, ou seja, equilíbrio. Irmão, se você é aquela pessoa que já levanta brigando com todo mundo, falando bobagem, ou então aquela pessoa desanimada, aquela pessoa, meu Deus, murmurando por tudo, eu quero que você entenda que você não pode continuar sendo assim. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa entender que Deus não deu esse espírito de covardia para você, de ficar murmurando, de ficar reclamando, de ficar aí. Deus te deu um espírito de poder. Deus te deu um espírito de amor, de equilíbrio, para que você viva e viva em abundância. Deus derrama sobre nós, homens e mulheres que buscam a Deus, esse fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, o domínio próprio. Meu irmão, tem gente desequilibrada na padaria, no açougue, no supermercado. Tem gente desequilibrada na farmácia. Tem gente desequilibrada no médico. Tem gente desequilibrada em todo lugar. Ei! Chega! Mantenha o equilíbrio. Seja um homem de Deus estável e constante na presença de Deus. Cuidado com as suas atitudes. Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Olha que algo tremendo. Provérbios 16, 21 está aí nos comentários para você depois estar acompanhando. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Equilíbrio está diretamente ligado à sabedoria que vem de Deus. Se você recebe a sabedoria que vem de Deus, você é uma pessoa equilibrada. Se você recebe o poder de Deus, você é uma pessoa equilibrada. Meu irmão, preste atenção. Olhe como Pedro agiu com desequilíbrio diante de todos os discípulos. João capítulo 13, acompanhe comigo. João capítulo de número 13. O versículo de número 6, 4 em diante, diz que Jesus estava ali diante de todos eles e logo após ele estar ali, tinha acabado de cear, de entregar o corpo e o sangue, de ter orado com eles. Jesus se levanta da ceia, versículo 4 de João 13. Ele tira suas vestes e ele pega uma toalha e se cinge, se envolve nessa toalha, nesse tecido, e ele se aproxima de todos os seus discípulos. Mas quando chega diante de Pedro, Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhes: o que eu faço não sabe você agora, mas você saberá depois. Ou seja, Jesus estava falando assim: olha, o que eu vou fazer agora, Pedro? Eu vou lavar os seus pés. Você não está entendendo, mas você vai entender depois. Então o versículo de número 8 diz: e disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Jesus olha para ele e fala assim para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha como Pedro estava agindo de uma maneira tola. Ele estava ali usando às vezes de uma... Pedro está totalmente desequilibrado falando com Jesus. Não, o senhor não vai me lavar, não. Imagina que o senhor vai me lavar.
Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que eu estou fazendo, Pedro, você não está entendendo, mas depois você vai entender. E às vezes é assim, irmãos. Nós agimos de uma forma desequilibrada. E nós não entendemos muitas vezes o que Deus está fazendo, o que Deus está preparando, e a gente age com desequilíbrio, tomando decisões precipitadas, falando o que não deve. Agora, acompanhe comigo o versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora Pedro quer que lava a mão, o pé, a cabeça. Versículo 10, Jesus diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não a todos. Aqui Jesus estava se referindo ao desequilíbrio de Judas, que iria entregá-lo por 30 moedas, para que essa palavra se cumprisse. Agora, note você que a atitude de Pedro é uma atitude de alguém completamente desequilibrado. Os excessos trazem desequilíbrio. Os extremos causam desequilíbrio. Você não pode ser uma pessoa que age de uma forma com excesso, que usa os extremos. Não, você tem que encontrar o equilíbrio, a estabilidade. Nós precisamos, irmãos, agir de forma equilibrada, decisões equilibradas. O que sai dos meus lábios, palavras equilibradas. Pense antes de falar. Olha, eu tenho certeza de que em algum momento na sua vida você já agiu com desequilíbrio. Eu creio que, assim como eu, em algum momento da sua vida você já deixou de ser aquela pessoa estável, constante, e ali agiu com muito desequilíbrio. Perdeu o controle, o domínio próprio. E quando a gente perde isso, irmão, a gente também perde a razão, a gente perde a bênção de Deus, a gente perde muita coisa. Perder o equilíbrio não é bom. Por isso que o Senhor está falando comigo, com você, conosco nessa noite. Olha, tenha uma vida firme, constante. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Seja equilibrado, seja moderado, seja estável. Em tudo que você fala, faz, decide, em tudo. Onde quer que você esteja, seja equilibrado, moderado no trânsito, seja equilibrado ao falar com o seu familiar, com as pessoas que você está aí dentro da sua própria casa, seja equilibrado. Equilíbrio, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não colocou em você aí um espírito para que você seja descontrolado. Tenha o controle de todas as coisas. Faça aquilo que agrade a Deus em todas as áreas da sua vida. Esse é o recado de Deus para mim, para você, para nós nessa noite. Seja equilibrado no seu casamento. Seja equilibrado no seu casamento, em decisões, naquilo que você fala. Seja equilibrado na sua vida de relacionamentos. Relacionamento com pessoas no seu trabalho. Mantenha a estabilidade, o equilíbrio, a constância. O equilíbrio determina muito sobre o nosso testemunho. Nós sermos pessoas equilibradas determina muito nosso testemunho. É interessante, né? Hoje eu estava numa fila e demorou. Tinha uma senhorinha ali
na minha frente e ela ficou quase meia hora. Ela pegava um produto, daqui a pouco ela trocava a cor e todas as pessoas que estavam atrás de mim na fila já estavam ficando desequilibradas. Já estavam falando mal da senhorinha, já estavam brigando com a senhorinha, já estavam falando mal da empresa, as pessoas estavam perdendo a paciência, o equilíbrio, a moderação, estavam ficando instáveis, estavam ficando nervosas. Você já notou que hoje as pessoas já não têm mais equilíbrio, estão tão longe de Deus? Mas nós, eu, você, que somos servos, filhos de Deus, nós precisamos manter o equilíbrio das nossas vidas. Em todo momento, em todo lugar, em toda circunstância, em toda decisão. Pense nisso. Fale com Deus. Pastor, eu sou uma pessoa desequilibrada. Não sei o que acontece comigo. Deus pode trazer e derramar sobre você o fruto do Espírito. E aí você vai ser um homem, uma mulher, um jovem que tem domínio próprio. É isso. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Provérbios. Meu irmão, guarda essa palavra no teu coração. Eu quero orar com você agora. Talvez você esteja aí tão impaciente, perdendo equilíbrio. Já você perde equilíbrio comigo. Não perca não. Tenha paciência, mantenha-se aí constante. Seja homem de Deus, mulher de Deus. Seja equilibrado, amém? Vamos orar? Convido você nesse momento, você que está ouvindo essa palavra. Ore comigo, Senhor. Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio em nossas vidas? Quantas vezes, Senhor, nós perdemos o equilíbrio das nossas emoções, o equilíbrio da nossa espiritualidade? Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio financeiro, perdemos o equilíbrio até em muitas áreas, Senhor. Mas nós entendemos que é necessário sermos homens e mulheres firmes, constantes, estáveis. Precisamos, ó Deus, entender que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, ou seja, de equilíbrio. Precisamos ser equilibrados em nossas decisões, em nossas escolhas, em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que tenham o fruto do Espírito, o qual o domínio próprio prevaleça em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Nós não queremos ser como um Pedro, Senhor, que tinha momentos de instabilidade. Não, nós queremos ser constante, sempre abundantes na Tua presença, Senhor, inabaláveis na Tua presença. Ajuda-nos a sermos estes homens, estas mulheres, e que nós possamos permanecer, Senhor, estáveis, constantes na Tua palavra também. Nos ensina, nos ajuda. Continua, Senhor, nos ensinando a cada dia. Nós precisamos, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã, logo de manhã, seja alguém equilibrado para pedir o pãozinho. Amanhã lá no teu trabalho, seja equilibrado para lidar com as pessoas do seu ambiente de trabalho. Seja uma pessoa equilibrada. Lembre-se, Deus não te deu um espírito de covardia. Não, Deus te deu um espírito de equilíbrio. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que a sua família seja uma família equilibrada. Que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos, que o Senhor abençoe nossa cidade, que o Senhor nos dê saúde. Senhor, coloca a tua mão forte sobre nossa cidade, Senhor. Repreenda, Senhor, este mal que tem assolado as nossas cidades,
nosso estado, nosso país. Meu Senhor, esteja à frente das nossas vidas, nos livrando, nos guardando, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, que o grande amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz. E lembre-se, o guarda de Israel não dorme. Beijo no coração, beijo Jesus. Deus te abençoe, um abraço.